Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dando continuidade às nossas leituras aqui do Livro do Céu, volume 1, tema 23, capítulo 25, mudança de confessor. A primeira coisa que o novo confessor lhe ordenou, por obediência, foi que se submetesse ao sofrimento apenas com sua autorização. Depois disso me veio outra mortificação, que foi a de ter que mudar de confessor, porque sendo ele religioso, foi chamado ao convento. Eu estava contente com esse, e a maior parte das coisas ditas acima aconteciam quando ele estava no campo, especialmente no último ano em que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade, permaneceu 6 meses no campo, por isso não participou tanto nessas coisas. Ele fazia-me ficar um dia nesse estado de sofrimento, já vinha. Depois de ter voltado do campo, não passou um mês e soube que devia partir. Isto foi doloroso para mim, não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que tinha. Então disse ao Senhor minha pena e ele me disse: Não te aflijas por isso, eu sou o mestre dos corações e posso movê-los como me parece e me agrada. Se ele te fez o bem, não foi nada além de um instrumento, e recebia de mim e dava a ti. Assim farei com os demais. De que tens medo? Amada minha, enquanto tiveres teu olhar, ora à direita, ora à esquerda, e o deixares repousar agora em uma coisa, agora em outra, e não conservando-o fixo em mim, não poderás caminhar livremente o caminho do céu, mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo da graça. Por isso, quero que com santa indiferença olhes todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando toda atenta somente a mim. Depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor, que tanto bem tinha feito à minha alma. Foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando era pequena. Seja sempre bendito o Senhor, que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que praticamente deveriam levar um dano à nossa alma, para o nosso maior bem e para a sua glória. Assim aconteceu que comecei a abrir-lhe a minha alma, porque até esse momento não tinha dito nada a ninguém, a nenhum deles. Por quanto me dissesse, não conseguia. Me via bem mais impotente para dizer as coisas do meu interior. Tanta era a vergonha que sentia só em cogitar, que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. De onde veio isto, não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não, porque era muito bom. Ele me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar, tomava cuidado detalhado de minha alma, tinha o olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tão pouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor, mas me sentia impossibilitada de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor. Então, encontrando-me com o novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir o meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia. E quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente e às vezes chegava a me dizer que se eu não o fizesse, ele não viria mais. Isto é para mim a pena mais amarga,
diante da qual todas as outras penas não me parecem mais do que fios de palha. Por isso, tanto era o temor de que não voltasse mais, que fazia o quanto podia para manifestar meu interior. É verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia-me superar tudo. Uau, né? Por parte do confessor também me via compelida a lhe dizer de onde provinha tal estado meu, o que me acontecia quando estava naquele adormecimento, né, na petrificação. E qual era a causa? Ora, me ordenava manifestar, ora me obrigava com o preceito de obediência e logo me punha diante do temor de que eu pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que se o manifestasse ao confessor poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. Assim, Jesus Cristo me compelia por um lado e o confessor por outro. Às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isto não fazia o confessor anterior. Não me fazia nenhuma pergunta, não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu mesma não sabia como começar a falar estas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada, uniformizada ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado, tanto que se às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, no mesmo estado dito acima. Mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Então, mudou todo o estado aqui, graças a Deus, começou a melhorar as coisas para Luísa, né? Glória a Deus das alturas. Então, foi um período de uma aprovação. E aí, né, Jesus vai liberando pouco a pouco as coisas. Ele poderia ter feito isso desde o início? Não, talvez não. Ele precisa de toda uma coordenada, né? Jesus, ele prepara tanto a alma, né, a coragem da alma que vai fazê-lo, né, que é a Luísa, precisa do apoio das criaturas que estão ao redor, família, né? Tem que ter uma justiça, um equilíbrio de justiça, né? Sempre em tudo que Deus faz. Então, ele vai coordenando as coisas de acordo com o equilíbrio que a justiça fornece. Daí, precisa que os padres também já estejam acostumados com essa situação e já estejam resignados também à situação. Então, tudo vai sendo conseguido com o tempo, né? Vai amadurecendo com o tempo. Não é assim de uma hora para outra. Deus pode fazer tudo instantaneamente? Pode. Mas ele, como respeita a ordem humana, né? Ele respeita a liberdade humana e o tamanho do humano, a incapacidade humana, ele coordena tudo isso, né? Dentro de um equilíbrio que respeita a liberdade do ser humano, a capacidade do ser humano de adquirir o conhecimento por si próprio, por sua própria vontade, né? Não força, ele não pode simplesmente vir na mente das pessoas e colocar o conhecimento nelas, ali a experiência nelas, não pode, ele não pode fazer isso. Então não pode. Aline, mas como não? Ele é Deus, ele pode tudo, mas ele não quer fazer, né? Ele não quer fazer nenhuma violência ao ser humano. Então, ele vai conduzindo as coisas com a sabedoria dele. Vai conduzindo, vai jogando cartas aqui, cartas ali, vai jogando com as criaturas, né? Vai introduzindo um ali, vai introduzindo aqui, vai coordenando as coisas para chegar num denominador comum possível dele começar a trabalhar. É assim que funciona Jesus, tá? Ele é um rei de seres humanos, né, com liberdade, com livre-arbítrio, né, inteligência, com memória, inteligência e vontade, e ele precisa trabalhar todo um entendimento. Desde Adão e Eva é assim. Nunca foi na violência, nunca foi, né, coagindo o ser humano, senão não poderia ser Deus, né? Ele não seria Deus se ele fizesse isso, né? Ah, como que não seria Deus? Porque Deus, ele é amor, né? O nosso Deus é amor. Ele não seria o pai que ele é, né, se ele não fosse amor. E o amor inclui a liberdade, inclui o como ele desenvolveu esse amor através de nós, né, seguindo a sua imagem e semelhança. O que ele é? Ele é livre. Ele é um amor verdadeiro, voluntário. Ele faz porque ele quer, porque ele gosta de fazer. O ser humano tem que ser a mesma coisa. Mas para o ser humano querer fazer alguma coisa, amar alguma coisa, precisa conhecer, precisa querer. Então, Deus tem que trabalhar todo um conhecimento, toda uma experiência, todo um crescimento e uma evolução intelectual no homem, né?
e que vai gerando ali conhecimentos que vão sendo passados de um para o outro e vai assimilando, a sociedade vai assimilando esse conhecimento. Precisa registrar esses conhecimentos em livros, em materiais, né? Ser passado de boca em boca para poder os homens terem essa experiência com Deus, essas revelações que Deus vai manifestando. Então, é muito importante entender como que Deus trabalha na humanidade. Desde lá de Moisés, já foi assim, né? Deus já respeitou toda essa ordem, né, dessa realidade do humano, e foi muito misericordioso por causa da pequenez humana, né? Depois disso me veio outra mortificação, que foi a de ter que mudar de confessor, porque sendo esse religioso, ele foi chamado de volta ao convento. Eu estava contente com ele, e a maior parte das coisas ditas acima aconteciam quando ele estava no campo, especialmente no último ano que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade permaneceu no campo 6 meses, por isso que ela ficou sem receber o confessor durante um tempo. Por isso não participou tanto nessas coisas, né? Então ela contou no outro trecho que ela ficou muito tempo sem padre, mas é por causa da cólera, ele foi para o campo, né? E assim não teve acesso, ela estava na cidade nesse momento, então foi mais difícil ter o padre, então vinha de vez em quando um padre com muita dificuldade e assim vai. Esse fazia-me ficar um dia somente nesse estado de sofrimento e já vinha, depois de ter voltado do campo. Não passou um mês e soube que ele devia partir, né? Devia ir embora. Isso foi doloroso para mim, não porque eu estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que eu tinha de que o padre viesse todos os dias, né? Então ela esperava que o padre viesse todo dia. Foi muito bom esse padre por causa disso. Não deixava ela sofrer muito tempo, né? Nesse momento. Então disse ao Senhor minha pena. E Jesus disse: Não, não, não te aflijas por isso. Sou eu que mando aqui, né? Sou eu que mando aqui. Eu sou o mestre dos corações. Foi eu que fiz o padre vir todos os dias, tá? Foi eu que ajudei. Nisso aí foi eu que movi o coração dele, né? Com a liberdade dele, claro. Então, eu sou o mestre dos corações e posso movê-los como me parece e me agrada. Ah, Aline, mas então Jesus está falando que ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, na forma que ele quiser. Bem, ele está dizendo aqui que faz. Sim, ele pode, mas ele respeita a liberdade do homem, tá? Isso é fato e ponto final, tá? Se ele te faz o bem, não foi nada além de um instrumento meu, que se recebia de mim e dava a ti, mas foi um padre que ele achou à disposição, né? Assim farei com os demais. De que tens medo, amada minha? Enquanto tiveres teu olhar, ora à direita, ora à esquerda, e o deixares repousar agora em uma coisa, agora em outra, e não conservando-o fixo em mim, não poderás caminhar livremente o caminho do céu. Mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo da graça. Então, Jesus está falando aqui no meu coração que ele pode mover uma pessoa mesmo sem ela dar liberdade. Ele pode mover. Como que ele faz isso? Ele é esperto, né? Deus é esperto, ele sabe tudo sobre a pessoa. Então, por exemplo, um padre pode não gostar da Luísa, mas ele consegue falar na mente do padre alguma coisa que faça o padre se sentir impulsionado a ir resolver esse problema, né? Alguma vaidade do padre, alguma coisa que o padre tenha que possa, vai lá. Mesmo que você não goste da Luísa, vai lá, porque você vai ser considerado isso, por ter ido lá. As pessoas vão gostar de você e vão indicar você para tal coisa. Quando falarem de você, vai ser bom, porque você... Então, Jesus, ele falou para mim agora que ele tem capacidade de mover qualquer pessoa e usando até a própria fraqueza da pessoa em favor dele. Então, ele acabou de dizer para mim que ele consegue mexer com qualquer situação. Então, beleza, Jesus, joia. Mas claro que ele quer a liberdade das pessoas, claro. Ele vai usar da liberdade. A pessoa, né, vai ser. Não é que ele está coagindo a pessoa, ele está falando de uma certa forma alguma coisa que move aquela pessoa a fazer uma coisa. E usando da liberdade dela, claro. Então, assim, ele tem esse poder de fazer isso. Não que ele está enganando a pessoa de jeito nenhum. É uma verdade, verdade que ele está falando que convence a pessoa. E às vezes é uma visão que a pessoa não teve daquela situação. E ele vai e traz essa situação na mente da pessoa e faz ela uma inspiração que faz ela mover-se para fazer um bem, mesmo sem ter aquela vontade de fazer o bem. Então, Jesus explicou para mim agora. Então, eu estou passando para frente.
E aí ele fala: se ele te fez o bem, não foi nada além de um instrumento meu, que recebia de mim e dava a ti. Assim farei com os demais de que tens medo. Então a Luísa, né, ficou tranquila, porque criou na alma dela uma confiança e uma segurança enorme de que Jesus pode resolver qualquer pepino, né, para ela, né? Amada minha, enquanto tiveres teu olhar, ora à direita, ora à esquerda, e o deixares repousar em uma coisa ou outra, e não conservando o fixo em mim, olhando só para mim, não poderás caminhar livremente o caminho do céu, mas irás sempre tropeçando e não poderás seguir o influxo da graça. Isso é muito grande o que ele está falando, né? Se a pessoa ficar olhando para lá, olhando para cá e tendo dúvidas, ela não vai poder caminhar livremente, ela vai tropeçar com essas dúvidas, né? E não poderá seguir o influxo da graça. Por isso, quero que com santa indiferença, é uma palavra poderosa, né? Santa indiferença. Olhes para todas as coisas que acontecem ao teu redor, estando somente atenta em mim. Isso é o segredo para viver a vida na divina vontade. Isso é um grande segredo para a vida na divina vontade. Guarda essa frase, porque isso aqui é para a vida toda, até o último dia do seu respirar na terra. É muito importante cumprir isso dele, essa ordem que ele está fazendo, em direção a todas as coisas que te acontecerem. E pessoas também. Se você acreditar nisso que ele disse para Luísa, para você, né, o que ele disse para Luísa serve para você. Se você acreditar nisso aqui, uau, a sua vida é outra. Deus está no comando de tudo. É Deus quem está fazendo tudo. Não te aflijas por nada. Por nada, por nenhuma circunstância. Nenhuma. Deus está no comando de tudo ao redor de você. Ele quer cuidar de você. Ele quer dirigir você para a santidade, para o caminho do céu. Então, tudo é favorável. Né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, confia nele de olhos fechados, né? Depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor. Então, a palavra é poderosa, ela cria na alma a confiança que precisa, né? Cria santa indiferença, cria, né, essa retidão na Luísa, né? E em nós também. É a palavra criativa de Jesus, poderosa, que cria na alma tudo o que ele quiser, né? É forte. Então, depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri com a perda desse confessor. Então, ela já, né, já foi liberta por Jesus pela inspiração dele, que tanto bem tinha feito a minha alma. Foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando eu era pequena, que é o Michele de Benedictis. Seja sempre bendito, Senhor, que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que praticamente deveriam levar um dano à nossa alma para o nosso maior bem e para a sua glória. Então, Jesus, ele usa dos caminhos que parece que são contrários, né? Parece que não é isso, mas depois ele corrige, vai saber. Assim aconteceu que comecei a abrir a minha alma, né? Falar para esse padre as coisas que eu estava guardando no meu coração, né? Porque até esse momento eu não tinha dito nada para ninguém. Então, ela não contou que ela via Jesus, ela não contou das experiências místicas dela, que ela sofria e tal, que ela usava a coroa de espinhos, não tinha contado nada, né? Por quanto me dissesse, não conseguia. Me via bem mais impotente para dizer as coisas do meu interior. Tanto era a vergonha que sentia só em cogitar, que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. Então, falar das coisas de ver Jesus para ela uma soberba muito grande, uma vaidade muito grande, ela tinha medo, né? Mas foi Deus que permitiu que ela tivesse essa dificuldade de falar, tá? Enquanto Deus tinha permitido, ela não falava. De onde veio isso, não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não, porque ele era muito bom. Me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar. Tomava cuidado detalhado de minha alma, tinha um olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tão pouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor, mas eu me sentia impossibilitada de fazer. Então ela queria abrir o coração para o padre, mas só que tinha uma força que não deixava ela fazer, mas era Deus, naquele momento ainda era Jesus, né? Depois Jesus muda de ideia. Aí, lá, acredito que foi uma permissão do Senhor, né, que ela não conseguia abrir o coração para o padre. Então, encontrando-me com o novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir o meu interior. Aí Jesus liberou. O Senhor muitas vezes me ordenava até que manifestasse ao confessor o que ele me dizia, né, o que Jesus dizia para ela. E quando eu não fazia, o Senhor me repreendia severamente. Então, Jesus queria muito agora que ela abrisse o coração, era a hora. E às vezes chegava a me dizer que se eu não fizesse, ele não viria mais. Então era uma ameaça que ele fazia por amor, né, para conduzir a alma a fazer aquilo que ele queria, para ela crescer, né, cada vez mais, né, nesse desprendimento de si.
Isto é, para mim, a pena mais amarga, né? Jesus sumir da minha vista, de jeito nenhum. Eu amo tanto Jesus que faço qualquer coisa para ter Jesus perto de mim. Então, ela é assim, né? Diante da qual todas as outras penas não me parecem mais que fios de palha. Ficar sem Jesus de jeito nenhum, né? Então, por isso, tanto era o temor de que não voltasse mais, que fazia o quanto podia para manifestar o meu interior, né? Para contar para o padre tudo. É verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia me superar tudo. Então é muito importante entender a Luísa nesse contexto, né? De não querer perder as visitas de Jesus que ele fazia para ela. Ela não queria perder essa visão de Jesus, essa amizade, esse contexto de convivência com Jesus, mas de jeito nenhum. Por parte do confessor também me via compelida a lhe dizer de onde provinha tal estado meu, o que me acontecia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa. Ora me ordenava manifestar, ora me obrigava com o preceito da obediência. Então o padre estava trabalhando poderosamente ali para a Luísa nunca falhar de contar tudo, né? E logo me punha diante do temor de que pudesse viver na ilusão, no engano, né? Que se ela não contasse para o padre, né, que ela poderia estar vivendo na ilusão e no engano, porque não tinha uma posição de ninguém, né, uma opinião de ninguém que pudesse dizer é verdade o que você está vivendo. Então é muito importante abrir o coração e ter esse relato, esse selo, né, de conformidade, né, de confirmação de alguém, de que alguém ouviu aquilo e falou é verdade, é possível viver isso, tá, entendi, blá, 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 tal, né. E aí correndo o risco de viver só para si mesma, enquanto que se manifestasse ao confessor poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. Então é muito importante isso aqui que o padre disse para ela, né? Se todos os padres fossem assim, né? Deus abençoe, né? Assim Jesus Cristo me compelia por um lado e o confessor por outro. Às vezes até me parecia que se punham de acordo entre eles. Então é uma orientação de Jesus. Esse padre estava sendo muito movimentado por Deus, inspirado por Deus, né, para fazer isso tudo que ele está fazendo. Sempre é a divina vontade que atua através das pessoas, não é a pessoa que é maravilhosa, não. É a divina vontade que trabalha nas pessoas para fazer o bem. O bem nunca vem da própria pessoa, o bem sempre vem de Deus. Então é Jesus quem está movendo o padre, inspirando o padre, iluminando o padre, para que o padre tenha a graça de ser um bom padre para Luísa. Então tem que entender, todo bem vem de Deus. Ele já disse lá em cima, quem manda sou eu. Então, assim a gente vive livre das pessoas. A gente não fica idolatrando o ser humano nenhum. Porque tudo é Deus. Deus é quem está atrás, usando o instrumento para fazer o bem para nós. Sempre é Deus. Deus, 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 Deus. Por trás, por cima, para frente, para trás, todas as formas, né? Então é muito importante guardar isso na divina vontade. Sempre é Deus. Tudo é Deus. Até o que você faz de bom para as pessoas não é você, é Deus. Sempre. Então nunca, né, coloque valor em você e nem em pessoa alguma. Todas as pessoas são instrumentos de Deus, podem ser usadas por Deus em qualquer circunstância. Todas as pessoas, até um ladrão pode ser um instrumento de Deus, né, na mão de Deus e fazer um bem para você. Acredite se quiser, né? Então assim, e pode assim, um ladrão parou você para te assaltar. E aí, de repente, esse ladrão foi um livramento para você, que se você tivesse naquele momento em outro lugar, teria morrido. Tinha caído uma coisa na sua cabeça. Mas como ele parou você, então não aconteceu o acidente. Então, Deus pode usar até disso, até de um ladrão que te assaltou para te proteger de uma coisa pior que tá lá na frente, que não era a hora sua de morrer, né? Vai saber. Ou então, não, né, você poderia ter ficado paraplégica. E Jesus protegeu você, deu um livramento daquilo. Então, Jesus está sempre no comando em todas as circunstâncias. A divina vontade reina sempre em todas as circunstâncias. Em todos, em todos, em todos, em todos, em todos. Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isto não fazia ao confessor anterior. Não me fazia nenhuma pergunta, né? Não se interessava, não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu mesmo não sabia como começar também a falar disso. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada, uniformizada ao querer de Deus, né? Falava para ela ser obediente, lembra? Daquele padre que falava para ela ser obediente, que ela não era. Que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado, tanto que se às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto, né? Ele via ela perturbada, então já chamava ela de, né, de desobediente, de não sei o quê. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, né, que atendia ela quando era pequena, no mesmo estado acima, dizendo tudo, conversando. Mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia
que quando Jesus Cristo quisesse que viessem para mim os sofrimentos, eu fosse pedir a ele a obediência para sofrer. E aí eu não sei como que vai, né? A gente tem que estudar para frente para poder comentar sobre isso. Mas é o tema, né, de que o padre agora vai ser um instrumento para, né, pedir o sofrimento para Jesus e liberar que a Luísa só sofra depois que ele pedir. Então, Jesus que manifestou isso ao padre, o padre, né, vai ser o coordenador dessa realidade. E vai acontecer assim mesmo, pelo que eu lembro, é assim. Amém? Então, muito bom, maravilhoso. Jesus começou, né, a iluminar tudo, graças a Deus. Né? Enquanto estava trevas, tinha os seus motivos. Agora que ele começou a iluminar tudo, tem os seus motivos para o bem também. Tudo é para o bem, nada é para o mal. Sempre é para o bem. Deus sempre está coordenando todas as coisas numa ordem certa, correta, dentro de uma realidade importante, né? De segmento da justiça, da misericórdia, do amor de Deus, as manifestações, né? Dos atributos divinos que caem sobre a terra, usando desse instrumento que ele está usando, que é a Luísa. E assim tudo coordenado, perfeito, né? Com sabedoria, onisciência total, né? Fazendo com muita sabedoria que nós nunca vamos compreender tudo o que Jesus faz, mas ele é muito perfeito e sabe coordenar as coisas na hora certa, do jeito certo. Temos que confiar plenamente nele e aceitar tudo que nos acontece como vontade de Deus. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, até mais. Deus abençoe a todos.